Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou esclarecer a dúvida de uma aluna minha, né? Várias alunas já me perguntaram, mas essa foi a última a perguntar. Como fazer bolso de blazer, né? Como você calcular em que local você vai colocar o bolso do blazer. Então, assim, eu vou mostrar várias opções, tá? Porque não tem uma única forma, depende do modelo do blazer e do comprimento dele. Então, por exemplo, esse modelinho aqui, ó. Deixa eu tirar, que tá espelhando o de baixo. Esse modelo, esses dois modelos de blazer, ele tem o quê? Ele tem um bolso sem a aba, né? Então, ele tem esse bolso com essa partezinha aqui, né? Que é a abertura do bolso mais larguinha. Não é muito estreita e é uma só, ou seja, tem só uma tira de acabamento aqui, né? Não é dupla. Então, são dois blazers diferentes. Esse daqui é com recorte princesa, só para vocês verem os modelos. E esse daqui é com recorte vertical, que vem lá do ombro, certo? Qual que é a diferença desses dois modelos? Esse daqui é mais comprido, que é o que tá usando agora, e esse é na linha do quadril, né? Geralmente, os blazers na linha do quadril, que são os mais curtinhos, pro gosto brasileiro, é o que as brasileiras mais gostam, né? Desse modelinho aqui na linha do quadril. Mas eu vendo na Europa e eu vendo os modelos nas lojas atualmente, está usando ele na linha do entrepernas, ou seja, mais abaixo. Não tá usando mais esse blazer curtinho, tá? Já usou o blazer mais curto do que isso, com 10 centímetros abaixo da linha da cintura. Então, ó, esse daqui são dois modelos com bolsos parecidos, ou seja, os dois bolsos, eles têm uma tirinha só de acabamento, né? Uma tirinha larga, que é mais ou menos, quando fala larga, não é larga, não. É mais ou menos no máximo, 1 a 1,5 centímetro. Mais do que isso, não é. Aqui, eu acredito que seja 1,25 centímetros, né? Ou seja, é mais do que 1, mas não chega a 1,5. E aqui é 1 centímetro de largura. O de 1 centímetro é mais chique, mais elegante. Essa aberturinha quando tem uma abinha, uma tira só, tá? Esse outro é o mais clássico dos blazers, que é aquele que tem a abertura dupla, ou seja, tem duas tirinhas aqui, ó. Tá vendo? Duas tirinhas. Não sei se tá dando para ver, eu espero que esteja dando para ver. Esse é um corte alfaiataria, ele tem uma pence que só vai até o bolso, né? Ele não tem aqui para baixo. Comprimento até a linha, né? Esse blazer, vocês veem que cobre o quadril e vai até o meio das pernas, ou seja, ele cobre o entrepernas, né? Então, isso daqui, esse tipo de blazer, ele tem da cintura até o quadril, ele tem mais ou menos 30 centímetros. É que esse daqui é escuro, é um vermelho escuro, não dá pra ver, mas eu risquei aqui, ó. Então, são duas bordinhas, tá vendo? De um lado de cima e de baixo, né? Diferente desse que tem uma só. Ó, uma só, dupla, né? É um outro tipo de abertura de bolso. Esse daqui, um blazer bem alfaiataria mesmo, porque quando o blazer tem esse bolsinho em cima, ele já é um modelo, assim, mais clássico do clássico, digamos assim, mais alfaiataria do que esse, impossível, né? Com esse corte aqui, com uma única pence que vem só até a cintura. E fianco, eu vou explicar para vocês o que é fianco. Já já eu explico, tá? Não tá no script do bolso, mas eu explico. Este aqui, olha que interessante. Eu tenho o bolso, deixa eu explicar aqui, ó. A cintura, né? A cintura da moça aqui, estaria aqui. O bolso, ele tá abaixo da cintura, um pouquinho só. No caso desse daqui, uns 2 centímetros no máximo. Esse daqui, 3 centímetros no máximo. Quanto maior é o blazer, mais comprido é o blazer, mais baixo é o bolso. Quanto mais curto é o blazer, mais na linha da cintura é o bolso. Se você vai fazer um blazer curtinho, de 10 centímetros abaixo da linha da cintura, esse bolso tem que ser na linha da cintura, entendeu? Então, vamos lá. Vamos aos princípios. Blazer mais comprido, né? Mais comprido. Esse bolso, ele tem que ser mais baixo da linha da cintura, que senão ele fica feio. Ó, um exemplo de um bolso mal colocado. Esse aqui. Por que ele foi mal colocado? Vocês vão ver agora, ele tem um recorte aqui, certo? Ele é comprido, cobrindo aqui, ó, o entrepernas. Quando eu falo entrepernas, é o meio das pernas, certo? Cobrindo aqui o entrepernas e um botão só. Aí, você olha pra ele, você vê assim, o blazer tá bonito, né? É linho, né? Um linho mais molinho, né?
um caimento até que razoável, mas aí você olha o bolso lá em cima. Então, ele não tá adequado, ele tinha que ser mais embaixo, né? Por quê? Porque ele é mais comprido. O que aconteceu aqui? Provavelmente a confecção usou um molde de blazer curto e só aumentou o comprimento e esqueceu de abaixar o bolso. Então, ele fica assim. Esse blazer tá melhor construído. Por que ele tá melhor construído? É o mesmo blazer, como ele é mais longo, colocou 2 botões e deixou mais elegante. Por quê? Porque ele é mais comprido, um botão só, pode ser um botão só, pode, mas com 2 botões ele fica mais elegante, porque ele é mais comprido. Aí o bolso, ó, ele já tá abaixo, a linha da cintura, é que eu não tô querendo rabiscar demais, porque depois eu vou usar para explicar, ó, a linha da cintura é aqui. E ele tá abaixo da linha da cintura. Esse aqui tá na linha da cintura. Esse é o erro desse. Esse já tá abaixo. E a aba, ele tem uma aba. E essa aba, ela desce mais o visual do bolso. Então, em bolsos mais longos, em blazers mais longos, hoje em dia é difícil você achar um blazer que não tem essa aba. Porque os blazers aumentaram o comprimento. O bolso não pode ser muito baixo, porque também não posso colocar ele lá embaixo, porque não é sobretudo. Eu tenho que pôr no máximo de 2, no máximo 3 centímetros abaixo da linha da cintura. De 2 é o padrão, 2 a 3. Então, eu colocando essa aba, a aba equilibra. Então, ele fica mais abaixo e eu consigo equilibrar melhor o visual do meu blazer. Ele deixa ele mais bonito. Tanto que se você pesquisar hoje, a maioria das lojas que estão vendendo blazer mais comprido, porque é o que está usando agora, e todos eles têm esse bolso com aba. Por quê? Porque a aba, ela dá um equilíbrio, faz ele ficar mais bonito. Deu para perceber que fica mais bonito o bolso? Olha o bolso. Eu sei que o colorido do rosa é mais brasileiro, né? O brasileiro gosta de cores, mas você vê essa diferença. Aqui é um outro modelo de bolso diferente para blazer. Ele é inclinado. Então, aqui, ó, eu tenho 2 cortes de blazer, né? Esse daqui não tem nem gola, né? Ele tem ele é alfaiataria, ele tem essa pence alfaiataria que ela vem só até o bolso. E ele tem inclinação, né? Ou seja, ele tá inclinado para as laterais. Com a aba inclinado para as laterais. Esse é um modelo. Inclinar um pouco. Esse é um modelo que está inclinado ao contrário. Veja que ele está inclinado, né? A inclinação dele não é para as laterais, mas para o centro da frente. Ele é um outro modelo. Tá errado? Não, são modelos diferentes de posicionamento de bolso, né? Esse daqui tem 2 botões, porque o outro está aqui na linha do cos, só que o botão mais baixo, um pouquinho acima da linha da cintura, e o outro um pouquinho abaixo. Esse aqui, ó, eu tenho o meio da cintura aqui e colocou um botão para cima e um botão para baixo. É o que fica mais elegante quando você vai pôr 2 botões. Você pega a linha da cintura, coloca um para cima e um para baixo. 4 centímetros para cima e 4 centímetros para baixo, certo? Eu tenho 1 e 2. Fica bem elegante, dá para ver que o corte está muito elegante. Aí eu venho outro tipo de bolso que já concede ao blazer um blazer mais esportivo, que é esse o bolso externo, né? O bolso externo fica quase que um casaco. O que que faz ele ficar mais elegante? É que não dá para, não sei se dá para vocês verem, mas nenhum dos dois tem pesponto no bolso. Ele foi pregado, dobrado, ele foi costurado por dentro de forma que não foi pespontado do lado de fora. Ó, não tem pesponto, ele foi simplesmente, isso daqui é uma técnica que é difícil de fazer, porque você tem que alinhavar ele inteiro para ficar certinho, porque senão na hora que você tá costurando, virando e costurando por dentro ali, ele sai do lugar e fica torto. Então, ele exige muita habilidade da costura. Eu, para pregar esse bolso, eu tenho que alinhavar ele assim, ponta a ponta, no lugar que eu vou passar a costura. Porque senão depois ele fica torto, né? Eu não consigo fazer ele sem isso, né? Então, aqui, ó, é a mesma coisa. Então, se você vai fazer um blazer, quer que ele fique elegante, mesmo com bolso externo, esse bolso externo não pode ter pesponto do lado de fora, ele é costurado por dentro, né? Antigamente, se fazia isso à mão, se pregava esse bolso à mão, com pontos invisíveis em volta dele, né? Em volta dele. Hoje dá para você pregar na máquina, mas já exige habilidade. Outro aqui, ó, é o que tá usando agora, ó. Tem essa faixinha de acabamento aqui por cima e a lapela embutida entre essa faixa e essa parte de baixo, tá? A lapela embutida entre essa faixa e tal. É o clássico. Linha da cintura, 3 centímetros abaixo da cintura no caso desse, esse daqui também 3 centímetros abaixo da cintura, certo?
Aí você coloca a aba ela equilibra como ele é mais comprido. Esse já não é tão comprido, ele tá aqui quase que, tá bem na linha do gancho aqui. Esse daqui, se você for usar ele, só por visual, apesar dele não estar no corpo, eu sei que ele é um pouquinho mais abaixo aqui. Aqui eu tenho dois visuais diferentes, ó, mesmo bolso, ó. Lembra que eu falei pra vocês? Se o blazer é mais curto, o bolso é mais alto, ó. O blazer mais curto, ó, tá vendo? Linha do quadril, um pouquinho acima da linha do quadril. Deixa eu fazer assim que a caneta separa, né? Aí vocês conseguem visualizar. O bolso um pouquinho acima da linha do quadril, aí o bolso é na cintura, tá vendo? Blazer curto, bolso na cintura. Blazer mais alongado, abaixo da linha do... Como é que fala? Do gancho, né? Que a gente fala a linha do gancho, ou linha do entrepernas. Então, você tem um bolso, né? A lapela, ele tá abaixo da cintura e a lapela faz com que ele equilibre. Se eu tirar a lapela, ele fica meio alto, fica meio que deslocado ali. Lapela não, perdão, desculpa. Aba. Lapela é isso aqui, ó. Lapela é essa parte da dobra do casaco, tá? Isso aqui é uma lapela. Esse aqui é chamado gola de bico. É quando essa gola sobe aqui e une com a de cima, assim, você não vê que aqui tem, que a parte de cima é separada, né? Esse aqui com bico. Esse aqui é lapela. Aba, tá? Desculpa eu falar errado aqui agora. Entenderam o princípio? Então, agora vamos desenhar o molde. Então, primeira coisa, ó, vou até mostrar aqui também uns blazers meus que eu tenho aqui, ó. Esse blazer é um blazer de veludo, aquele bolso que eu falei pra vocês, né? Com duas bordinhas, tá vendo? Como ele é um veludo, é uma malha veludo, ou seja, é um veludo com muito stretch, ele é falso, ele não tem o bolso, tá? Ele é só a aberturinha imitando o bolso, ó. Ele não tem o bolso, aqui tá forrado, ele é forrado, né? Então não dá pra ver. Isso aqui é só aquela aberturinha, mas é a aberturinha dupla que eu falei pra vocês, que concede elegância ao blazer, né? Esse daqui é um colete, mas a modelagem dele é exatamente de blazer. Só mudou, né? Só mudei aqui que não pus a manga e diminuí lá em cima, tá? Então, aqui, ó, aquela beiradinha, né? A mesma beiradinha aqui embaixo. Essa lapela, se eu quiser não usar, isso daqui facilita, eu posso deixar assim, né? Abaixo da cintura, 3 centímetros, tá? O botão acima da cintura, 3 centímetros, ó, na linha da cintura. Tá vendo? Então, eu posso usar assim e eu posso usar assim, porque isso daqui foi embutido na costura, tá? Como costurar esse bolso tem no meu canal, eu vou deixar nos comentários o vídeo. Esse daqui é outro blazer que eu tenho já há muito tempo, você já deve ter visto eu em vários, né, lugares com ele, que é o estilo, né, aqui, ó, tá vendo? Duas tirinhas de acabamento, né? E a aba embutida, que eu posso usar por cima ou eu posso deixar ela embutida aqui, tá? Então, assim, é o modelo que eu gosto mais, assim, porque aí eu tenho essa opção de usar assim, eu tenho um modelo, eu ponho pra dentro, eu tenho outro modelo, certo? Então, vamos lá. Principal agora, né? Vamos fazer. Eu peguei aqui, vou fazer na miniatura, certo? O posicionamento desse bolso aqui. Então, primeira coisa, se eu tenho um bolso clássico que eu coloquei a pence no lugar, eu fiz a minha base. Deixa eu pegar um, parece que tá escuro, né? Deixa eu pegar em branco. Acho que branco e preto, branco, acho que visualiza melhor, né? A luz tá ruim, deixa eu melhorar. Então, agora, meninos e meninas, vamos marcar o bolso no blazer. Aqui eu tô pegando um molde simples do blazer com pences, a base do molde, certo? Essa base desse molde, ele pode ser mais comprido, mais curto. Eu posso transferir isso daqui pra cá, virar recorte princesa, transferir isso daqui pro ombro, virar recorte vertical. Aí o modelo, né, é indiferente. Então, vamos lá marcar esse bolso. Primeira coisa, eu vou descer, como eu tô, os blazers hoje em dia estão usando esse modelo maior, aqui nessa lateral da cintura até a barra 30 centímetros a mais, né? 25 a 30, porque depende da altura da pessoa, né? Aí eu vou abaixar 2 centímetros. Como eu tô fazendo miniatura e, né, eu tenho que marcar isso daqui, né? Digamos assim, eu tenho que marcar no molde abaixo, certo? Ou seja, as medidas reduzidas pela metade, né? Desci 2 centímetros, aí como é que eu vou recuar? Aonde que eu vou posicionar esse bolso? Então, assim, na linha da minha pence, aqui na minha pence, ó, na minha pence, daqui pra cá,
eu vou aumentar 3 centímetros, né? Então, como eu tô fazendo meia, tô pondo aqui, ó, 3 centímetros. Então, eu desci 2 e eu recuei da pence pra cá 3 centímetros, certo? O meu bolso, ele tem o quê? Ele tem, eu quero fazer um bolso de 13 centímetros, que é um padrão. Que, né, no caso, metade seria 6,5, né? Então, eu já tirei essa outra metade, eu tirei esses 3 centímetros pra cá, agora eu tenho que pôr o restante pra lá, mas pra lá da pence. Por quê? Porque a pence eu vou fechar, gente, entendeu? Então, daqui pra cá, ó. Então, vamos supor, ó, vamos supor aqui, ó, vou pôr aqui que vocês vão entender. Eu tenho uma pence aqui. Deixa eu rabiscar aqui, que aí vocês vão entender, né? Eu tenho uma pence aqui, certo? Minha pence tá aqui, né? Aqui é a linha da cintura, aqui tá tal. Eu não posso pôr esses 13 aqui, porque quando eu fechar a pence aqui, vai diminuir, entendeu? Então, se eu pôr 3 centímetros aqui, eu vou ter que pôr os outros 10 da ponta do lado de lá da pence pra cá. Então, daqui pra cá, tem que ter o 10 centímetros. E daqui pra cá, tem que ter o 3 centímetros. Porque eu tenho que desconsiderar isso daqui, porque isso daqui vai ser fechado no molde. E na hora que eu fechar isso daqui, eu vou ter os 13 centímetros de bolso. Isso é só pra marcar aqui no molde. Isso é só uma marcação. Vocês entenderam? Né? Então, é apenas uma marcação. Então, aí aqui agora eu marco o restante do bolso. Então, o bolso marcado no molde vai ficar dessa forma aqui assim. Certo? Isso é a marcação do bolso. Né? Porque depois que eu fechar minha pence, é que eu vou cortar o bolso, né, no meu tecido e que eu vou fazer a abertura, certo? Agora eu vou desenhar os acabamentos do bolso, né? Então, como eu falei pra vocês. Então, eu virei aqui a folha. Ai, tá espelhando o rabiscado que eu fiz aqui do outro. Deixa eu tirar aqui assim, pra não ficar espelhando nada, porque fica esquisito, né? Eu peguei outra folha aqui. Então, eu vou pegar agora, eu vou fazer, se eu quero uma abertura de 13 centímetros, eu vou acrescentar mais 6. Então, 13 centímetros mais 6, né, 13, dá 19. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? Aí, eu pego aqui, ó, 19 centímetros. Pode ser só 2, mais 4, mas eu vou pôr 3 porque eu acho que fica mais seguro assim, né? Aí, eu vou fazer aqui agora um quadrado. Aí, eu vou colocar aqui 3 centímetros, mais 1 e mais 3 novamente. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 7 centímetros, tá? Eu marco 7 centímetros aqui. Aqui deu 19, aqui também vai dar 19. Certo? Aqui nesse meio aqui, ó, eu vou marcar aqui, né, 3 centímetros, mais 1 e mais 3. Ó, 3, 3 e 1. 3, 3 e 1. E 19 no total. Aí, eu pego, eu vou unir aqui assim. Eu vou unir com tracinhos, que vocês vão entender. Eu vou unir com tracinhos. Eu vou unir com tracinhos. Aqui no meio, eu vou marcar 3 centímetros de cá, 3 centímetros de cá. Eu posso simplesmente fazer isso aqui agora, 3 centímetros. Aqui eu tenho meu bolso. No meio de aqui, eu vou fazer a abertura. Aqui, daqui até aqui, tem 13 centímetros. 3, 3. Então, vamos lá. Esse aqui é padrão para um bolso de 13 centímetros, tá? Eu pus 3 aqui. Podia ser menos, podia ser 2. Mas eu resolvi pôr 3 porque eu acho que fica melhor, tá? É melhor sobrar tecido do que faltar. Fica mais fácil de trabalhar. No meio eu pus 1, na metade desse 1, aí eu marquei 3 de cada lado aqui nesse meio, né? Daqui até aqui, daqui até aqui. Pra eu marcar, esse aqui é o acabamento, porque na hora que se eu for costurar, eu vou costurar em volta tudo aqui, vou cortar aqui, vou fazer aquele piquezinho assim, né? Vou fazer aquele piquezinho pra fazer aquelas duas dobrinhas, essas duas dobrinhas aqui, ó. Ô, Jesus. Vai esse aqui mesmo, o outro caiu. Ó, pra fazer esse acabamento, essa tira aqui, essa tirinha aqui, certo? Esses dois acabamentos aqui, tá?
para eu embutir essa lapela. Eu tenho um vídeo que eu explico fazendo esse bolso sem essa beiradinha aqui em cima, que isso daqui não tem. No outro eu faço assim, mais limpo ainda, eu faço uma abinha só, que é o vídeo que eu vou deixar embaixo de como pregar esse bolso. Então, esse daqui eu tenho o acabamento da abertura. Abertura, certo? Entenderam? Então, tá aqui. Agora, né, eu tenho que fazer o meu forro, o forro do bolso, o forro que vai embaixo. Se eu pus 19, eu vou pôr 19 para esse forro também. Aí, agora que tem um detalhe interessante aqui, certo? Esse forro do bolso, o primeiro aqui, né, eu vou colocar com 18 centímetros. Aí, esse comprimento, gente, pode ser menor, pode ser maior. Por quê? Porque depende disso aqui, ó. Aqui tá tudo forrado, né? Eu tenho mania das coisas tudo forrada. Aí, não dá pra eu mostrar. Por quê? Porque o forro, ele não pode... Ó, aqui tá a barra. Tá vendo a barra do blazer? Aqui tá a barra, né? Aqui tá o forro. Aqui a barra. Se aqui é a barra, ó. Esse forro não pode ultrapassar o tamanho da barra. Ele não pode ser maior. Por quê? Porque senão ele vai formar um caroço aqui. Se eu for pregar ele vai ficar lá interno, ele vai ficar dentro da barra, mas ele vai ficar um caroço aqui. Então, ele tem que ser menor do que a minha barra. Se a minha barra é 4 centímetros, esse daqui você vai ter que marcar, né? Por isso que é bom marcar isso aqui, ó, no molde. Por quê? Porque aí você sabe que ele não pode ultrapassar essa medida aqui. Então, se o meu blazer ele for pequenininho, ele for menor, ele simplesmente, isso daqui vai ser menor também, vocês entenderam? Então, ó, vamos voltar aqui. Então, eu vou marcar o forro do meu bolso, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Aqui vai ser 4 centímetros, vai ser a barra, né? Então, a barra vai ser aqui, ó. Aqui é a barra. Quando eu puser margem, porque tá sem margem. Então, eu tenho que vir com ele aqui, ó. No máximo, eu gosto de pôr um pouquinho menor, né? O forro vai ter que ser um pouquinho menor, certo? Porque eu não posso ultrapassar isso aqui, que senão vai ficar feio, entendeu? Então, esse comprimento é relativo. Eu tô pondo 18 centímetros aqui, mas não significa que vai ser 18, né? Porque ele pode ser, né, maior ou menor. Vocês entenderam? Por isso que é bom desenhar. Sempre quando a pessoa fala assim, ah, como é que eu faço isso? Eu falo, desenha no molde. Porque você desenhando no molde, você visualiza o que vai ficar por dentro e por fora do molde, vocês entenderam? Fica mais fácil de você visualizar. Aí aqui eu tenho ele aqui, meu forro, né? Vão ser 2 forros que eu vou cortar, ou aqui eu dobro. Eu prefiro na dobra. Eu prefiro dobrar o tecido, porque aí eu não tenho costura aqui embaixo. Eu vou dobrar para pregar. Um lado dele vai ser pregado aqui embaixo desse acabamento, o outro lado vai ser pregado aqui em cima, certo? Para ele ficar, e a forma de pregar tá lá, como eu falei para vocês. Então, eu pus aqui uma medida de 18, aqui eu pus 19, porque eu pus 3 de cada lado aqui. O que poderia ser 2 de cada lado aqui, né? Então, 13 mais 4, 13, 14, 15, 16, 17, seria 17, né? Se eu fosse pôr 2 com 2, mais 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, deu 19, porque eu pus maiorzinho aqui, porque fica mais fácil costurar sendo maior dos lados. Porque senão fica muito ruim de costurar, principalmente para quem é iniciante. Depois, não gostei, tá muito grande isso aqui, aí você corta lá. Mas para costurar, fazer essa abertura, é melhor ser maiorzinho aqui, tá? Então, se aqui tem 19, aqui tem 19. Por quê? Porque esse lado eu vou pregar aqui, o outro lado da dobra eu vou pregar aqui, certo? Ele estando dobrado, fica mais fácil, eu não preciso medir depois. Mas esse aqui ficou maior, esse aqui ficou menor. Porque o que vai aqui em cima vai ser menor, o que vai aqui embaixo vai ser maior. Simples assim, certo? Vocês estão conseguindo entender? Tá muito confuso? Gente, se estiver muito confuso, ultimamente a minha cabeça anda... Gente, eu ando tão esquecida. Eu ando com a cabeça, assim, tão fora do lugar, sabe? Nossa, eu esqueço coisas, assim, básicas. Ficou meio esquisitinho, é porque o papel meu não cabia ele maior. Mas isso daqui seria maior, tá? Pra ficar a base bonitinha, né? Não podia ser curtinha assim. Porque aqui tá na linha do quadril, na verdade. Deixa eu ver isso aqui, se vocês conseguirem entender. Aí aqui, ó, eu vou só exemplificar isso daqui para vocês entenderem. Eu vou exemplificar, porque se eu não exemplificar, parece que eu não expliquei direito. Por que que isso daqui é para cá e depois eu ponho o restante para lá? Porque isso daqui, vocês vão fechar. Para vocês entenderem.
É meio estranho, né, explicar assim, parece que, eu não sei, parece que eu não consegui me fazer entender. Então, esse aqui, ó, esse aqui vai ser fechado, certo? Essa pencezinha vai ser aqui assim, fechado, né? É papel, né, gente? Então, não é tecido. Então, quando você fechar, isso daqui vai estar aqui, entendeu? Aí, eu tenho os 13, né? Porque aqui você vai fechar a pence no tecido, certo? Entenderam? Então, tá bom. Primeira parte explicada. Agora, uma coisa assim, ó. Aqui no meu livro Alfaiataria, eu tenho um modelo de... Aqui tá aqui, eu tenho tudo isso daqui explicado, até eu coloquei menos margem aqui, né? Coloquei o padrão, mas como eu falei, eu prefiro, né? Você pode colocar mais aqui, que aqui eu explico bolso interno e superior. Aqui, cadê o outro que eu queria mostrar? Não era esse aqui. Aqui. Esse daqui é um blazer, alfaiataria, assim, a tradicional da tradicional. É um blazer com fianco. O que é o fianco? O fianco é isso aqui, ó, não ter costura no centro. Isso aqui é um fianco. E o blazer tem 3 partes só, né? Ele tem, parece recorte princesa, mas não é, porque esse recorte é mais para trás. O recorte princesa seria aqui, na pence, mas ele não vem na pence, ele vem mais para trás aqui, certo? Esse aqui com fianco, né? Quando ele tem fianco, quando você vai desenhar o bolso dele, esse bolso vem daqui até o fianco. Ele vai até o final do fianco, ele vem até aqui. Então, eu vou pôr aqui, nesse aqui. Ele vai encostar no fianco. Deixa eu ver, eu tinha um aqui. Qual que é com fianco? Ah, esse aqui com fianco. Não, ele não é com fianco. Esse aqui com fianco. Ó. Aí o bolso aqui, ó, tem a pence. Eu sei que tá meio difícil de ver, mas até pela torcida que dá, né? Tem a pence, ó, os 3 centímetros pra cá, certo? A abertura, aí essa abertura, ela vai vir até o fianco. Então, ela não vai ser 13 centímetros, ela pode ser mais. Se for um tamanho maior, quanto maior é a pessoa, mais largo vai ser esse aqui, mais. Mas para ele ficar bonito no paletó, né, ele vem até o fianco, até a costura do fianco. Então, eu começo ele 3 centímetros para frente da pence e vou com ele até o fianco. Isso é quando tem fianco, porque senão você vai falar assim, ah, a professora falou que o bolso não vai até lá a costura, mas eu tô vendo o bolso que vem até a costura lateral. Não, a costura lateral seria aqui, é porque, ó, aqui, ó, o que é o fianco, ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó, fianco, certo? Entendeu? Ele não tem a costura aqui. Né? Esse é um blazer mais complexozinho, é alfaiataria, então, né, a gente, né, no livro de alfaiataria tem só esses tipos de modelo, certo? Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês compreenderem. Então, vamos dar uma visualização desses daqui, ó. Mais elegante, tá bem cortado, mas ele tá bem lá na linha da cintura, o bolso mais em cima porque ele é mais curtinho. Não tá usando mais, tá usando esse, certo? Tem no meu site esse modelo, por quê? Porque quando eu fiz o molde, eu tava usando, né? Simples assim, os modelos mais antigos. Tá usando. Quando põe esse daqui, você... Ah, lapela, a aba. Perdão, esqueci da aba. Aí tem a abinha. Deixa eu ver aqui. Eu tinha desenhado em algum lugar aqui. Tem a abinha. Então, a abinha... Então, aí a medida dessa aba, tá? Essa aba, então, ela aqui, ó, essa aba. Pra ela ficar assim, embutida, ó, pra ela ficar assim, embutida, tá vendo? Embutida lá dentro, né? Embutida. Que é o mesmo desse aqui. Eu tenho tanto blazer e eu fui escolher os, né? Ó, pra ela ficar assim, aqui dá pra ver melhor. Embutida, eu faço ela, né? O mesmo tamanho aqui, se aqui for 13 centímetros, eu faço 13. Mas, para eu embutir, para não ficar assim, sabe? Repuxando, você diminui meio centímetro. O que vai significar 0,25 de cada lado. Fica mais... Porque aí eu encaixo aqui e não fica assim, sabe? Não fica assim, dando um defeito aqui. Então, tem que ser assim, uns 0,2 centímetros a menos de cada lado aqui, para eu encaixar perfeito. Como que é melhor você fazer? Você cortou a tua aba, você fez essa abertura, né? Você já fez essa abertura aqui, mas você não encaixou ainda essa parte aqui.
Aí você fez essa abinha, mas aí você marca aqui na sua roupa, você marca essa costurinha para ela ficar aqui. É 0,2 de cada lado a menos do que. Esse aqui tem 13 centímetros, seria 12,6, né? Digamos assim, essa aba aqui. Entendeu? Para ficar mais fácil de você costurar e não ficar feio aqui. Acho que deu para entender, né? Então, vamos lá. A largura dessa aba varia, tá? Essa aba aqui, ela tá até meio torta aqui. Ai, Jesus. Essa aba aqui tem 6 centímetros. Por quê? Porque eu tenho a parte que eu vou embutir lá, tá? Mas, na realidade, ela é de 5 centímetros, ó. É o padrão, gente. É 4,5 a 5 centímetros. Então, vamos desenhar a aba. Vamos desenhar a aba. Então, primeiro eu vou fazer ela sem margem. 5 centímetros. Eu vou colocar, vamos pôr 13 centímetros. Eu vou pôr aqui, ó, 12,6. Fazer um pouquinho menor, certo? 12,6. Aí aqui, né, 5 centímetros. Aqui tem que ter 12,6. Aqui eu tenho a minha aba. Fiz. O que eu vou colocar mais aqui em cima? Eu vou colocar 1 centímetro a mais, porque eu vou embutir ela lá. Então, eu vou colocar 1 centímetro a mais. Aqui já é a margenzinha, né? Só que, lógico, depois você vai ter que pôr margem de costura aqui, né? Não esqueça que você vai costurar ela. Eu posso fazer com ela levemente arredondado, mas não pode arredondar muito. Se você for fazer levemente arredondado, né? É pouquinho, tá? Que senão fica feio. Aquelas abas muito arredondadas é para sobretudo quando ela é maior, tá? Quando a abertura do bolso é maior. Então, seria aqui, ó, 1 centímetro de cada lado mesmo, né? Porque aqui tem a minha aba. Então, eu coloquei ela aqui de 5 centímetros, que é o padrão que tá usando agora. Você vai falar assim, vai ser sempre 5 centímetros? Isso daí é regra para tudo. Em modelagem, não existe uma coisa que seja regra para tudo. Tudo muda, a moda muda. Às vezes tá usando a cava mais baixa, às vezes a cava tá justinha no braço. Vai chegar uma época que vai usar a manga justa, vai chegar uma época que vai ser ela bem mais larga. Então, não existe uma regra que eu posso dizer. Por isso que eu tô sempre alterando as edições do livro. Esse aqui já tá na 2ª edição. Por quê? Porque cada edição eu atualizo a modelagem de acordo com o que tá usando. Às vezes, aumento a folga, diminuo a folga. Por quê? Porque é a modelagem que tá usando. Isso você vê claramente aqui, ó, né? Nesse aqui, por exemplo. Cadê você, querido? Tem que ser o último, né? Quer ver? Nem tá aqui. Aqui, tem que ser o último. Ó, tava usando assim, agora tá usando assim. Então, tá usando, né, menor, tá usando maior. Então, eu tenho que alterar essas modelagens, certo? Então, não existe uma regra. Eu tô pondo aqui o que tá usando agora, certo? 5 centímetros. Pode ser 4,5. Eu coloco 4,5 quando é para tamanho 34, 36, para não ficar aquela bona, aquelas coisas grandes numa pessoa que é miudinha, né, magrinha, certo? Então, eu vou colocar 5 para um padrão, como eu falei, eu gosto de dividir a modelagem em graduação. Quando eu graduo alguma coisa, esse vídeo vai ficar enorme, né? Mas eu graduo assim, ó, do 34 ao 44. Depois eu venho do 46 ao 54. Depois eu venho do 56 ao 62. Aqui é modinha. Isso é terminação brasileira, tá? Brasileiro fala modinha para essa numeração. Aqui eu falo plus size. E aqui eu falo tamanhos especiais. Também é plus size. E quando eu falo plus size, eu tô isso daqui traduzindo significa tamanho grande, tamanhos maiores, certo? O que não significa que, vamos supor, uma pessoa pode ser 46 e não ser gordinha. Ela é 46 porque ela é alta, né? Então, não significa. Plus size é só tamanho maior, nada disso. Tamanhos especiais, aí eu já tenho as pessoas realmente mais gordinhas, né? Não é só a altura, né? Então, vamos lá, certo? Então, eu costumo colocar aqui a largura dessa aba 4,5 aqui. Aqui eu costumo colocar 5, certo? E aqui eu costumo colocar 5,5, para dar proporção, para não ficar aquela coisinha e tal. Largura do bolso, largura do meu bolso aqui. Aqui eu costumo colocar 13, aqui eu costumo colocar 13,5 ou 14, depende do modelo ser maior ou menor. Aqui eu costumo colocar 14 ou 14,5, dependendo do tamanho desse blazer, se é maior ou se é menor, certo? Se vocês querem uma regra para o que tá usando hoje, é isso aqui, tá? Isso aqui é a aba, isso aqui é a abertura. Só ir plintando, desculpa, tá lá em cima, né? Eu tô escrevendo, não tô colocando. Isso aqui é a abertura, certo? Então, isso daqui é a classificação. É o que eu posso ensinar para vocês agora, é o que tá usando agora. No dia que voltar a usar esse tipo de bolso,
Cadê? Inclinado para baixo. Mas tem um aqui que mostra bem essa inclinação. Inclinado assim, ou inclinado para baixo, aí eu ensino. Mas por enquanto não tá usando, tá? Essa inclinação aqui, né? Mas essa inclinação menor. Já usa quando é casaco, sobretudo, uma inclinação maior ainda. Quando aí é outro modelo de bolso. Seria outro modelo de bolso. Seria isso aqui, cadê? Né? Que seria isso aqui, assim, ó. Esse é outro modelo de bolso, tá? Esse outro modelo de bolso geralmente é para casaco maior, né? Ou ele vem aqui na linha do botão, geralmente é aqui, ó, na linha do botão. Tem um casaquinho que eu coloquei essa semana, né, gente? Com essa abertura aqui, né? Eu coloquei toda a dimensão dele, ele não tem pence. Eu coloquei para essa abertura lateral aqui. É um outro modelo, tá? Aí o forro, ele é arredondado assim. Sempre o princípio, quando você for desenhar o forro num casaco, sempre considere que aqui você vai dobrar uma barra, né, de 4 centímetros, que é o padrão para blazer, e que ele tem que ficar um pouquinho, esse forro acima. 1 a 2 centímetros acima. Melhor 2 centímetros acima, certo? Ah, mas vai ficar um bolsinho pequeno. Gente, é um bolso que é quase que decorativo, né? Bolso de blazer. Não é um bolso que você vai ficar com a mão dentro do bolso, né? De um blazer, né? Não é elegante você ficar lá com o bolso com a mão no blazer, só quando é um casaco maior, né? Assim, né? Quer dizer, cada um é cada um, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau pra vocês. Espero que eu tenha feito um bom vídeo, porque, olha, faz tempo que eu não faço vídeo, né, meninos e meninas? Um beijão pra vocês. Se cuidem, tá? Se protegem do frio pra não ficarem resfriados. Usem blusinha de frio.